boa noite a todos os ouvintes aí da 102. É um prazer ter vocês aqui. Eu conheço só a voz da maioria, não conheço o rosto, então é uma satisfação. Em relação à semifinal, eu acho que vem na linha do que você pontuou bem. Eu tenho sempre frisado isso em momentos diferentes. A gente vive um processo de construção de equipe um pouquinho diferente do que a gente está habituado no Brasil, né? No sentido de que o clube investe em jovens jogadores e entende que a partir do desenvolvimento e evolução deles vai ser cada vez mais forte ao longo das temporadas, né? Não necessariamente para já começar na primeira temporada com a cobrança máxima, como a gente vê na maioria dos casos. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Eu acho que desde a minha chegada a gente tem conseguido melhorar a equipe temporada a temporada. Eu acho que as colocações finais e os números demonstram isso. E falei com os jogadores sobre isso, nesse sentido, antes do jogo. A gente pontuou que havia parado nas quartas de final, nas duas últimas oportunidades, e que a gente tinha hoje a oportunidade de fazer diferente, de conseguir chegar numa semifinal. Eu acho que a gente fez um bom jogo, acho que o resultado não reflete a superioridade que a gente imprimiu em relação ao Santo André, e aí se fica algo a lamentar é o número de oportunidades perdidas. A gente poderia ter definido o jogo, eu acredito que até no primeiro tempo, pelo número de chances que criou, e a gente acabou deixando o jogo um pouco perigoso no final, porque não conseguiu matar, não conseguiu ampliar o placar, mas mesmo assim sem grandes sustos. Eu não me lembro do Cleiton ter trabalhado muito. Eu acho que a gente está de parabéns e agora é sonhar com a final. A gente tem a semifinal pela frente, mas é jogar ela da melhor maneira, sonhando com a final. Boa noite, prazer ouvir mais uma vez. Parabéns pelo resultado, pela classificação. E nós já dizíamos anteriormente que esses jogos individuais, esses jogos de mata, eles têm um aspecto diferente. Como você acabou de falar, o jogo se torna um tanto perigoso no final, mesmo o adversário não chegando muito à sua área. Foram 16 finalizações do Bragantino contra 4 do Santo André. É uma diferença muito grande. O que você pode fazer, preparar ou até pensar diferente, se é que existe alguma coisa diferente, para uma semifinal, também num jogo só que fora de casa, sem ter esse torcedor do lado, sem ter esse apoio e provavelmente do outro lado com casa lotada, seja Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tá? Se não tivermos erros, os dois favoritos primeiro já passaram. Tá? Dentro dessa projeção, o que pode existir de diferente, e emendo para você também, se você me permite, em relação à arbitragem do Klaus hoje. Ele mudou um pouco o estilo de arbitragem e me representou muito uma arbitragem sul-americana. Libertadores a gente tem muito isso. Esses contatos não se marca a falta. Você acha que isso também serve como experiência futura já para o seu time, para os seus jogadores, que a Libertadores já está logo aqui? Bom, boa noite, Silvio. Boa noite a todos os ouvintes aí do Futebol Total. Em relação ao primeiro ponto, eu acho que você frisou bem. Esses jogos acabam se tornando perigosos à medida que o adversário continua vivo, né? Porque um gol leva aos pênaltis. E aí eu acho que o que faltou mesmo foi eficiência da nossa parte em relação às oportunidades. Eu acho que defensivamente a gente anulou eles quase que totalmente. Em relação a uma semifinal e provavelmente jogando fora de casa, é difícil falar, né? Lógico que o ambiente vai ser um ambiente que não nos favoreça. Talvez seja um adversário de mais tradição, vamos dizer assim, com a torcida ao seu favor. Mas aí o nosso papel é tentar reverter isso dentro do campo, né? O futebol é jogado lá dentro. A gente sabe que esses são condicionantes que podem fazer a diferença, mas a gente tem que trabalhar para minimizar isso. E o caminho eu acho que é com organização, sendo uma equipe coletivamente muito forte, como a gente sempre é, não abrindo mão da nossa maneira de jogar, independente de estar atuando em casa ou fora. Em relação ao Klaus, eu concordo. O que me deixa satisfeito é que ele seguiu o critério, né? Eu até acho que no começo eu mesmo reclamei de algumas circunstâncias que para mim foram faltas, mas ele seguiu o critério para os dois lados. E aí quando isso acontece, eu acho que facilita para os treinadores, facilita para os jogadores, porque eu tenho dito assim, eu acho que o maior problema da arbitragem tem sido a falta de critério, né? Em alguns momentos é cartão para um lance muito semelhante, não é cartão para outro, aqui é falta, outro não é falta, e eu acho que ele seguiu o critério. É um árbitro que está apitando, né, os campeonatos continentais, então talvez ele já tenha trazido isso com ele, e para nós, sem dúvida nenhuma, é uma experiência importante para a gente, quando começar,
efetivamente a competição, a gente está mais preparado. Boa noite, Barbieri, Mário do Correio de Atibaia. Você já imaginava essa postura, essa estratégia do Thiago perante esse jogo contra o Red Bull Bragantino? E agora, qual que é o objetivo maior? Claro, a gente sabe da história do Bragantino, né? O Bragantino é campeão em 1990, tenta esse objetivo aí, como você falou, de conseguir o bicampeonato, mas é um feito histórico ali que a gente tem no interior, por exemplo, o Ituano que é bicampeão. Eu já esperava, eu acho que eles têm atuado dessa maneira o campeonato todo. Eu acho que o que a gente conseguiu anular, que eles sempre fizeram muito bem, é uma saída ali em construção curta. Eles sempre conseguiram impor essa saída sobre a maioria dos adversários. E a gente conversou que se a gente conseguisse adiantar bem, marcar, nós teríamos oportunidade de roubar as bolas próximas do gol. Eu acho que a gente teve, faltou a gente colocar para dentro. No resto, é uma equipe que ameaça pressionar, mas depois desce bastante o bloco, tenta fechar o jogo por dentro. E aí eu acho que faltou a gente acelerar um pouquinho mais, conseguir conectar mais com os meias e eles com os atacantes. Mas mesmo assim a gente criou um número bom de oportunidades. Eu acho que se a gente fosse um pouquinho mais efetivo, a gente teria conseguido gerir o jogo com mais tranquilidade. Em relação à possibilidade do bicampeonato, claro que é o que a gente quer, o que a gente deseja, a gente trabalha para isso. Vamos pensar e vamos focar agora na semifinal, vamos ver quem vem pela frente. Eu acredito que tem uma grande chance da gente jogar no sábado, porque a gente acabou jogando agora quarta-feira. Então é pouco tempo para a gente preparar, para analisar o adversário, para fazer os ajustes necessários, mas estamos todos muito motivados e conscientes de que nós somos capazes sim de passar, independente de qual seja o adversário, e buscar essa final. Maurício, Lucas Rangel, TV Vanguarda. Uma percepção, depois que o Arthur saiu, o Arthur tem as características dele, os jogadores procuram ele a todo momento ali do lado direito, mas depois que ele saiu, ao meu ver, o time perdeu um pouco pelo lado direito, um pouco do poder pelo lado direito. O Elinho entrou bem mais para o final da partida. Isso te preocupa? Alguém que tenha a mesma intensidade, que seja procurado igual o Arthur Você trabalha com isso, agora que você tem mais opções no ataque? Eu acho que não preocupa, eu concordo com você. Eu acho que o Elinho não entrou como ele entrou, por exemplo, no jogo passado contra o Palmeiras, que ele jogou muito bem. Não sei se isso tem a ver com o fato dele ter tido um período de inatividade grande, ter jogado a maior parte do último jogo contra o Palmeiras. Ele saiu meio que já sentindo o câmbio, então é possível que ele ainda não tivesse 100% recuperado. Depois ele melhorou no final do jogo. Não existem dois jogadores iguais, né? E eu acho que o Arthur tem sempre um peso e uma relevância importante para nós, é sempre um jogador fundamental. Ele estava até algum tempo sem ter uma atuação como ele teve nessa no primeiro tempo, a gente vinha conversando sobre isso com ele, então fico feliz que ele tenha voltado a atuar dessa maneira. E agora é torcer para que não seja nada grave, não sei dizer se ele vai ter condições para a semifinal ou não, a gente tem que aguardar. Aqui, Bruno, da TV Record São Paulo. Eu queria te perguntar primeiro sobre o Natan, com relação assim, o grupo de futebol geralmente é muito unido, né, vestiário, pensando numa fase final, um jogo decisivo, importante para a carreira. Eu queria te perguntar o quanto o time perde tecnicamente com essa ausência de 60 dias e também psicologicamente, ou isso também pode ser revertido, por exemplo, a gente viu até torcedores como a Força Natan, o Arthur mesmo falou sobre jogar por ele, né? E te perguntar se você chegou a trabalhar com ele na sua passagem pelo Flamengo. Eu vi que ele estava lá, se você já conhecia ele de lá, a gente viu que parece ser um rapaz muito legal. Sim, é uma situação delicada, difícil, né? É claro que o grupo sentiu, mas está todo mundo próximo dele, mandam mensagem, enfim, de apoio, também de brincadeira de vez em quando, tem a foto dele no vestiário, aí um vai lá e faz uma careta e manda para ele, é uma maneira de manter ele próximo. Ele segue fazendo os exames, a gente está sempre acompanhando. Eu entendo que você coloca de repente usar pelo lado positivo, né? Eu acho que sim, é possível, eu acho que a torcida gritando o nome dele é importante, eu acho que essa atmosfera de tentar também trazer a presença dele para dentro é um fator de motivação importante. Claro que a gente gostaria que a situação fosse outra, né? A gente perde porque eu acho que ele vinha num momento de assumir uma titularidade, ele alternou isso na temporada passada, ele tinha essa expectativa, até cheguei a conversar com ele em alguns momentos, acho que ele baixou um pouquinho a guarda, porque jogava um jogo, não jogava outro, mas ele vinha numa crescente importante dentro da competição, né? E aí a gente acaba perdendo o Fabrício, perde ele depois, enfim,
A gente teve que improvisar o Lucas, jogou o Realp hoje. São muitas mudanças em pouco tempo, né? Mas eu acho que a equipe está respondendo bem. Eu acho que o Realp fez um jogo seguro, como já havia feito contra o Palmeiras. Numa emergência, eu acho que o Lucas se mostrou um jogador capaz de fazer essa função. E sim, já conhecia ele do Flamengo. Ele estava no 17, na época que eu estava no profissional. Ele subia em alguns momentos para completar alguns treinos, mas a gente não tinha uma relação próxima, mas eu já tinha contato com ele sim. Barbieri, boa noite, Everson, prazer falar contigo, continuamos ao vivo aqui na 102 FM. O Ítalo hoje não conseguiu ser aquele Ítalo que a gente conhece, com mobilidade, sempre proporcionando, inclusive, abertura de espaço no setor de ataque. E no começo da pré-temporada, o Ítalo teve também uns dias que ele ficou afastado, e o Alejandro acabou subindo muito, evoluindo muito como centroavante titular. E aí você perde o Alejandro e agora o Ítalo está à disposição. Ele está próximo ou está 100% da sua condição física e ritmo de jogo, já que ele ficou um período afastado, e você espera contar com o Alejandro já para o final de semana? Boa noite, Everson. Eu acho que sim, eu acho que ele está muito próximo da condição física dele, se não tiver 100%. Mas não da condição técnica, no sentido de que talvez ainda falte ritmo de jogo, uma sequência um pouco maior. Eu até acho que ele vinha numa melhora. Hoje ele teve algumas oportunidades e acabou deixando passar, coisa que é mais difícil para ele. Não sei se isso tem a ver talvez com um pouco de ansiedade, mas são poucos jogos jogando até o final. Acho até que ele não fez nenhum jogo até o final, tem saído, agora ele saiu muito próximo do final. Então eu acho que ele ainda está adquirindo o ritmo competitivo que ele tinha, mas é um jogador importante para nós em outras fases do jogo também, não só marcando gols, não só abrindo espaço. É um jogador que nos ajuda muito nessa primeira fase defensiva, porque ele é muito inteligente para ler os espaços, para ajustar a marcação da pressão. O Alejandro iniciou uma fase de transição, mas ainda não veio trabalhar comigo. Eu sei que ele vai passar por uma nova avaliação amanhã, no departamento médico. E aí eu acredito que se tudo correr bem, talvez ele inicie os trabalhos comigo. Se for possível, claro, eu gostaria de contar com ele para a semifinal, mas eu não consigo ter a resposta conclusiva sobre isso. Boa noite, Barbieri. Boa noite, vocês. O Arthur até falou agora há pouco que os laterais do time do Santander deixavam bastante por dentro, então ia sobrar um pouco de espaço ali. A atacada do lado era o objetivo do jogo. Eu queria saber por que você escolheu o Tubarão na esquerda, se você tinha seguido outros jogadores ali. E ainda o Carlos Eduardo entrou, estreou hoje, e ele jogou mais pelo centro. Você tem um jogador que joga pelos lados. Eu queria saber o quanto você pensa em aproveitar ele. Sim, a gente tinha estudado e tinha visto que a gente conseguiria, com a movimentação dos meios do Johan e do Ramis, prender o lateral e gerar esse espaço para a bola entrar nos pontas, né? E aí a ideia foi essa, foi fazer com que a bola chegasse. A gente tem que fazer com que a bola chegue nos jogadores mais desequilibrantes, né? Principalmente aqueles que têm essa força do 1 contra 1, como o Tubarão, como o Arthur. Eu acho que o Tubarão acabou tendo uma marcação dobrada mais vezes do que o Arthur lá. O Dudu Vieira ajudava muito o lateral Jefferson, mas a ideia era essa, que a gente conseguisse também jogar por fora. A opção pelo Tubarão foi pelo ritmo. Ele vinha com mais ritmo de jogo, ele tinha tido uma boa atuação contra o Botafogo, que tinha sido o último jogo que eu tinha jogado, vamos dizer assim, com a equipe que joga mais tempo junto, né, os titulares, efetivamente. Então a ideia foi isso, o Sorriso estava voltando, o Carlos ainda está num processo de adaptação. A ideia é usar o Carlos mais do lado. Na última oportunidade, no jogo contra o Palmeiras, eu coloquei o Arthur por dentro, para a gente ganhar velocidade. Eu não tinha a possibilidade de fazer isso porque ele saiu. E ali no final eu achei que a gente podia explorar um pouquinho o espaço que a defesa dele estava dando, porque eles tinham que sair para tentar empatar. E aí conversei com o Carlos aceitou, tranquilo, fazer essa função, mas foi por isso. Mas a ideia inicial é usar o Carlos mais do lado, como ele se habituou no restante da carreira. Em semanas decisivas, por exemplo, foram poucos dias do Vinho do Palmeiras, apesar de você não ter utilizado, os jogadores estavam lá, concentrados, vieram do banco, estavam juntos aí. O tempo de treino acaba sendo menor. Como você nos falou, a semifinal já deve ser no sábado. O que dá para treinar de mais intenso, de diferente, ou tem que intensificar treino em pênaltis? Essa semana, esses últimos dias, vocês já treinaram mais pênaltis do que o habitual? Isso também vai acontecer agora nos próximos dias?
Silvio, de mais intenso a gente não consegue fazer nada, porque efetivamente até o treino da véspera, imaginando que o jogo seja no sábado, o treino da véspera de sexta-feira, a gente ainda está num processo de recuperação. Os pênaltis a gente sempre treina, em véspera de jogos, mas a gente treinou também com mais jogadores do que aqueles que habitualmente treinam para esse jogo. E aí o que a gente faz é focar na informação que é essencial. Então, se existe algum ajuste que a gente precisa fazer na equipe em função do adversário, seja para marcar ou para atacar, a gente vai para o campo, posiciona os jogadores, às vezes coloca um time sombra, às vezes só coloca os manequins, e aí eu demonstro aonde a gente vai encontrar mais espaço, de que maneira a gente vai encontrar mais espaço, de que maneira eles podem gerar problema na nossa saída, como a gente tem uma possível solução para isso. A gente não consegue praticar muitas vezes isso, mas pratica um pouco e os jogadores têm uma clareza do que vão enfrentar e de quais são as possíveis soluções. É isso que a gente consegue fazer, consegue abordar com vídeo, detalhes individuais e é assim que segue. BR, nós acompanhamos toda a Copa Sul-Americana com vocês no ano passado, inclusive na final, lá em Montevidéu. E foi uma experiência, acho, muito mais que positiva, porque na primeira competição da marca, da parceria nova, o clube chegou à final. E tem a Copa Libertadores, sexta-feira, com sorteio. O treinador espera o quê? Enfrentar aqueles adversários, teoricamente, numa primeira fase, que não tem, assim, tanta cancha nesse momento? Ou o negócio é pegar logo de cara clubes como o River, como o Boca, que estão no pote 1? Olha, difícil responder, né, de forma efetiva. É uma opinião pessoal, não posso dividir com o grupo. Eu acho que jogar uma Libertadores e não enfrentar o Boca e o River fica uma sensação até, né, esquisita. Então, se tiver que vir, que venha. Claro que é um desafio enorme, a gente sabe disso, estou dizendo com todo respeito, né, a essas equipes. Mas eu acho que os outros adversários também são difíceis, então se tiver que vir um difícil... vai ser uma experiência incrível poder jogar no Monumental, ou poder jogar na Bombonera, ou onde a gente tiver que jogar. Eu acho que são jogos especiais, né? E a nossa ideia é tentar surpreender como a gente fez na Sul-Americana. Eu acho que a gente aprendeu bastante com a competição em si, com a maneira de jogar. Tanto é que tem muitos adversários que a gente enfrentou na Sul-Americana que estão nessa Libertadores, né? A gente acabou pegando uma primeira fase... com equipes habituadas a jogar Libertadores, mas que estavam jogando a Sul-Americana, e agora a gente pode encontrar elas novamente aí no decorrer da competição. Então a gente está muito motivado, feliz, e vamos aguardar o sorteio e ver o que vem pela frente. Barbieri, quando acabou o jogo ali, a gente viu os jogadores ali se jogando de fato no gramado, muitos olhando para o céu, agradecendo ali. É algo, podemos dizer, quase que inédito, né? Depois de 15 anos, está aí de volta. O que significa isso para você, depois dessa transformação que está acontecendo com a sua pessoa à frente do Bragantino, diante de tanta coisa que o Bragantino está voltando a viver na sua história? Confesso a você que eu não pensei sobre isso ainda. Eu acho que é uma satisfação grande, eu acho que eu fico muito feliz, eu acho que o resultado vem como consequência de um grande trabalho que a gente vem realizando, e acho que isso que é o importante. Eu vi não lembro se foi hoje ou se foi ontem, mas um trecho de uma entrevista do Marcelo Bielsa, que acho que é um treinador de referência, né, para toda uma geração como a minha. E eu acho que até que, não sei se ela era nova, acho que era antiga, mas ele falava assim que a avaliação tinha que vir sobre o merecimento e não muitas vezes sobre aquilo que você consegue, né? E ele dava um exemplo lá e tal, e falava que muitas vezes você acaba conquistando ou conseguindo as coisas e o mérito não é tão grande como em outras vezes que você faz por merecer e as coisas não chegam. Então eu acho que a minha satisfação nesse momento é porque a gente conquistou com muito mérito, com muito merecimento. Eu acho que a gente tem conseguido impor o nosso jogo, tem conseguido jogar de igual para igual com praticamente todos os adversários. Então eu estou feliz, satisfeito com esse momento. Tenho certeza que jogos como o de hoje e como a semifinal são jogos que fazem esses meninos e esses jogadores cada vez mais fortes e mais preparados e mais aptos e prontos para conquistar o título quando ele tiver que vir. E essa é a ideia, a gente segue nessa direção. Mais uma. Sei que o futebol só acaba quando termina, mas o Palmeiras abriu o placar já.
a gente pode olhar por dois lados, né? O Palmeiras está invicto no Campeonato Paulista, não perdeu. Mas se eu olhar por uma outra ótica, o Bragantino empatou no Campeonato Paulista e vocês ganharam as 2 partidas no último brasileiro, inclusive lá no Allianz. Número não entra dentro de campo, mas psicologicamente são os mesmos grupos, o seu e o Palmeiras. Isso também dá força para caso, né, chegue a jogar lá, é possível vencer? Eu acho que se confirmar eles como adversário, claro que é um grandíssimo adversário, vem num bom momento, atual campeão do continente, foi ao Mundial. Eu acho que eles têm conseguido aportar coisas ao jogo deles que eles não apresentavam nas outras temporadas, têm crescido como equipe. Mas eu acho que esse retrospecto, não estou nem falando do jogo do Campeonato Paulista, né, porque os dois entraram muito modificados, mas esse retrospecto recente que a gente tem contra eles, com certeza vai na linha do que eu falei. A gente conseguindo ser fiéis à nossa identidade, a gente tem condição de enfrentar qualquer equipe no Campeonato Brasileiro. A gente já demonstrou isso em outras oportunidades. E se confirmar esse adversário, é isso que a gente vai fazer. Vai encarar da melhor maneira possível e com a expectativa, sim, de vencer o jogo e de passar.